Por lá você vai conferir agora a nossa entrevista com o coordenador de engenharia da CCR Via Sul, Fábio Hirsch, para falar sobre as obras na ponte da BR-386, aqui na ponte sobre o Arroio Boa Vista, porque está dando algum problema no trânsito nos últimos dias, desde que tivemos a água do rio Taquari, que a água acabou batendo em parte dessa estrutura e danificou a estrutura da ponte sobre o Arroio Boa Vista. E para que não tenhamos um problema ainda maior, a CCE está trabalhando já há alguns dias nessa reconstrução dessa estrutura, mas tem ocasionado bastante congestionamento. Até deu uma melhorada quando começou a fazer o contrafluxo, né, intercalar, liberar de um sentido, depois para o outro, porque nós tivemos 1 ou 2 dias aí em que tivemos congestionamentos assim quilométricos. E houve na semana passada uma previsão que foi dada pela CCR Via Sul de 10 dias para a conclusão da obra, isso era no dia 14 de setembro. Já se passaram aí 4 dias de lá, e pelos meus cálculos, esses 10 dias terminariam no próximo domingo. Vamos saber do Fábio Hirsch se mantém essa previsão, se pode de repente ser até abreviada, ou essa chuva que está caindo pode complicar ainda mais e atrasar a obra. Tudo bem, Fábio? Muito obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Independente. Obrigado pelo espaço. Que bom a gente poder voltar aqui e poder falar sobre essa obra importantíssima aí da BR-386, né? A 386 como um todo, ela já é um corredor de ligação entre o norte e noroeste do estado aí, ligando com a região metropolitana. E essa concentração aí que a gente chama entre Lajeado e Estrela, de pontes, elas com certeza, quando tem algum fato adverso, como é esse que a gente está vivendo aí com o Arroio Boa Vista, ela traz, né, com certeza, alguma movimentação diferente para 386 e algum tipo de conturbação no tráfego dessa região, né? Ricardo, para atualizar sobre o Arroio Boa Vista, desde o dia 11, que foi na segunda-feira da semana passada, quando a concessionária identificou, em função do monitoramento que a gente já estava fazendo na região, em função das cheias aí do Vale do Taquari, ocorreu uma movimentação do talude de encontro dessa ponte sul aí, a ponte sul do Arroio Boa Vista. Isso foi identificado no dia 11, tá? No dia 11 a gente teve uma extensa fila mesmo, porque foi o único dia que a gente trabalhou sem o contrafluxo, né? Sem a possibilidade de contrafluxo. Já no dia 12 a concessionária construiu um desvio no canteiro central, possibilitando assim colocar a faixa 1 do sentido norte operar no sentido sul, e isso tem aliviado no dia a dia, tá? Mas é claro, acaba gerando alguma conturbação no tráfego ainda, tá? Ricardo, quanto ao andamento, a gente chama nessa etapa, a gente tem aí no Arroio Boa Vista 2 etapas principais. Uma etapa principal que é a estabilização do talude atual, e uma segunda etapa que é a reconstrução. Então agora, esses 10 dias que a gente está preconizando aí até domingo, são os trabalhos de estabilização da pista atual. No que isso consiste? É uma série de tarefas que foram definidas no dia 14, então no dia 11 a gente identificou, no dia 14 a gente teve uma solução provisória, e desde o dia 14 a gente está executando essa solução provisória para estabilizar a pista. Então, final de semana foi de muito trabalho, de trabalho intenso. A concessionária alocou aí um equipamento para cravar estacas pranchas no acostamento da pista para manter a estabilidade da pista atual. Esse trabalho prosseguiu aí na sexta, sábado e no domingo. A gente cravou aí 200 metros praticamente, 200 metros quadrados de estaca prancha. São fichas, tá? É uma estaca cravada no solo para estabilizar a pista atual. Também trabalhou com serviço de escavação para poder tirar o material desse talude rompido, tá? O talude rompido atual, ele tem uma massa de solo que ele precisa ser removida, precisa ser tirada dali para aliviar a carga no talude atual. E o nosso trabalho de monitoramento continua constante, tá? E a nossa previsão de liberação ainda é dentro desse prazo de 10 dias, tá, Ricardo?
Fábio, Gabriela aqui falando, essa movimentação do talude que você cita seria enquanto que movimentou e se foi justamente pelo volume de água, pela força da água, se bateu algum objeto, o que vocês identificaram? Sim, Gabriela, o talude agora, nesse exato momento, ele está estabilizado, ele não está movimentando mais, tá? A gente identificou movimentação nele já no dia 11, já no dia 11, quando a gente efetuou o bloqueio da faixa externa, tá? Identificada a movimentação do talude, que ele escorregou, movimentou, por precaução já bloqueou a faixa externa para não ter carga de tráfego de veículo naquela faixa, para distanciar o carregamento da pista da região onde ele tinha movimentado, e já no dia 12 começou a trabalhar com a situação de estabilizar ele, tá? No final de semana, colocando as estacas pranchas, e a gente tendo monitorado desde o dia 11, agora a gente vê que o talude está estável, ele não está movimentando mais, tá? Então ele está estabilizado, essa contenção, a gente tende ainda a completar ela amanhã, tá? A gente cravou todas as estacas numa determinada profundidade, e agora amanhã está chegando um segundo carregamento para uma outra quantidade de estacas com um comprimento um pouco menor, vai continuar amanhã cravando essas estacas pranchas, vai trabalhar também na implantação de uma defensa metálica para proteger o bordo, porque as estacas pranchas elas foram cravadas no meio do acostamento da pista sul, tá? Então, assim, toda a segurança necessária está sendo tomada, tá? Todas as devidas questões para ter a segurança adequada estão sendo tomadas, tá? As estacas pranchas trouxeram a estabilidade, vamos continuar monitorando, a gente está com uma equipe de especialista na região, tá? E aí, avaliando mais dois dias aí a estabilidade desse talude, com as ações com as ações que a gente está aplicando, a gente tende a fazer a liberação aí dentro do prazo previsto. Para entender um pouco melhor, Fábio, o que exatamente é o talude? E nos primeiros dias circulavam até fotos pelo WhatsApp, e eu até fiz o contato aí com o Ângelo, né, da assessoria, para dizer, falavam em, se não me engano, 47 centímetros que teria mexido. Sabe dizer qual foi o tamanho desse impacto ali, qual foi a diferença em relação ao que era até então? E explica um pouco mais vamos dizer assim, no linguajar mais popular, para a gente conseguir entender o que aconteceu e o que está por vir ainda na ponte sobre o Arroio Boa Vista. Tá, exemplificando assim da melhor forma. A 386, ela tá lá com o pavimento acabado, tá? Então a gente tem a pista da BR-386 rodando onde o tráfego de veículos roda. Nesse local aí, ela também, essa pista, ela tá em obra de alargamento para poder contemplar uma faixa a mais de tráfego, tá? Então a gente tem 2 faixas de tráfego rodando atualmente e ela vai passar para 3 faixas. Então essa região aí, ela já estava sendo trabalhada com a obra da faixa adicional, a construção da 3ª faixa. Esse talude que a gente chama, nada mais é que todo o aterro em camadas de rocha que foram construídas, e camada de rochas e solo, que foram construídas do lado da BR-386, tá? Para atingir a cota da BR-386 atual, para ir contemplar uma faixa de tráfego adicional. Quando a gente fala em romper o talude nada mais é que a composição do aterro que é a pista da rodovia, tá? Então, esse talude lateral da pista sul, ele acabou cedendo. Quando a gente chama rompeu o talude, ou o talude escorregou, nada mais é que o aterro da pista, ele cedeu. Quando ele cede esse corpo de aterro, ele precisa ser estabilizado de alguma forma. E para isso, a gente está cravando estacas pranchas no alinhamento do acostamento para estabilizar a pista antiga da BR-386, a pista velha, tá? E aí, com essa estabilização, tendo estabilizado já com a cravação das estacas pranchas, nós já estamos removendo todo esse material do aterro que está comprometido, porque quando um talude, quando um corpo de aterro, ele escorrega ou movimenta, ele acaba não tendo mais a compactação de projeto, não tem mais a compactação que vem do projeto de engenharia mesmo. Então, é necessário remover todo aquele material, e a gente já está fazendo isso. A gente removeu aí em torno de 500 metros cúbicos no sábado, tá? E a gente está removendo esse material para ir trabalhar numa segunda etapa, que é a reconstrução do talude, tá? Estabilizado ele está, e aí trabalhar numa segunda etapa, que daí sim é a reconstrução da obra, com novamente a construção do aterro, todo ele em pedra,
dimensionado para conseguir chegar lá na camada final de pavimentação e aí esse local da rodovia ter 3 faixas de tráfego. Fábio, e essa movimentação do talude é algo que vocês veem com frequência ou foi algo totalmente atípico que aconteceu aqui na ponte sobre o Arroio Boa Vista? Para esse local aí, Gabriela, é atípico, tá? É em função das cheias aí que ocorreram em todo o Vale do Taquari. A água, historicamente, chegou em uma ocasião, lá na década de 40, nessa cota, né? E quando a gente tem a elevação da água num determinado ponto, nunca antes visto, com essa subida da água, com a saturação do solo, que basicamente o solo ele encharcou completamente, e aí quando esse nível de água baixa novamente, ele pode sim, em algumas ocasiões, demonstrar como de fato ocorreu no deslocamento do talude, tá? Isso é normal de acontecer em rodovias, tá? Em rodovias que, digamos assim, ou não esteja atendendo o projeto, tá? Esteja com uma inclinação de talude diferente do projeto, não é o caso. Nesse nosso local aí, nós estávamos seguindo todas as etapas de projeto construtivo, tudo certinho, e a justificativa certamente é as cheias aí nunca vistas, nunca antes vistas recentemente aí na região da 386. Só ficou faltando qual foi o tamanho dessa discrepância ali. Foram esses 47 centímetros, 50, 1 metro? Foram até mais que isso, tá, Ricardo? Os 47 a gente não sabe de onde surgiu, tá? Uhum. É algo em torno de 60, 70 centímetros de escorregamento. Ele cedeu, né? Ele cedeu em relação ao nível, a um determinado nível, então ele baixou. Agora a gente está cravando umas estacas pranchas na linha, vai retirar todo esse material escorregado e vai construir o aterro novamente, né? Frisando e daqui para frente... Frisando novamente para todos os ouvintes, assim, a concessionária está trabalhando agora numa etapa de estabilização. Depois a gente vai trabalhar numa etapa de reconstrução da obra, e aí sim, essa obra aí do alargamento do Boa Vista e do alargamento da pista, eles estão dentro da obra da faixa adicional entre Lajeado e Estrela. Bom, eu ia perguntar para os próximos dias, pelo que eu estou entendendo, então, 10 dias é para liberar o trânsito, né? E depois disso vai continuar a obra para construção, para reconstrução do talude, mas aí não vai ter interferência na via, é isso? Isso mesmo, Ricardo. A intenção de colocar a solução provisória é para de imediato liberar 2 faixas de tráfego e a gente não ter mais essa conturbação de tráfego que o usuário acaba vivendo aí nos horários de pico, principalmente, tá? Sim. Então, a solução provisória é para quê? Voltar a operação da 386 em 2 faixas de tráfego por sentido e manter a característica da rodovia. Depois, na etapa seguinte, vai ser feita a reconstrução desse talude, que está dentro da obra da faixa adicional, que tem previsão de entrega em fevereiro do ano que vem. Então, em fevereiro de 2024, a concessionária tem como estimativa de prazo, de cronograma de obra, concluir a obra da 3ª faixa entre Lajeado e Estrela, e aí vai liberar ela completamente, melhorando muito a fluidez e o conforto aí dessa região que é muito movimentada no Vale do Taquari, que é entre as cidades aí de Lajeado e Estrela. Fábio Hirsch, coordenador de engenharia da CCR Via Sul. E até lá, Fábio, vai continuar exatamente como está hoje ou daqui a pouco vai liberar um pouco mais, vão ter condição de liberar talvez 2 pistas em algum momento do dia para depois voltar a ficar com uma faixa ou não? Vai ficar exatamente como está até domingo? Sim, Ricardo, a gente está avaliando isso, tá? Na região da ponte do Arroio Boa Vista, estaremos operando em contrafluxo para minimizar o impacto aí para o usuário. Concluiremos a cravação das estacas pranchas amanhã, implantaremos defensas metálicas para proteção desse local também e proteção do usuário, e o monitoramento continua constante, tá? A expectativa, sim, é em até 10 dias fazer a liberação. Qualquer nova informação a gente vai voltar a retornar aí com vocês e com o Vale do Taquari. A gente entende, sim, claramente o quanto isso traz de transtorno aí para a comunidade, por isso que a gente, em hipótese alguma, pensou em passar para uma segunda etapa, que seria, estaremos executando a reconstrução, porque aí sim levaria pelo menos até fevereiro para reconstruir tudo, que é o término da obra da faixa adicional, e por isso que a concessionária está trabalhando com essa solução provisória, que é para estabilizar o talude, conter e já operar a rodovia em 2 faixas, porque de maneira alguma seria ideal pensar que a gente operaria em contrafluxo até o final da obra da 3ª faixa, sabe? Então, estamos trabalhando arduamente aqui para voltar com 2 faixas nesse local. A chuva de hoje atrapalha de alguma forma ou segue o trabalho normal, Fábio?
Trabalha sim, atrapalha de alguma forma, porque além da cravação das estacas pranchas, a gente também precisa remover parte do material escorregado. O que acontece? Esse aterro que rompeu, que cedeu, ele de alguma forma não, claramente ele representa peso mesmo, sobre a área que está escorregada. Então eu preciso descarregar ele. Eu preciso tirar o peso, tirar o aterro, para criar mais estabilidade e que ele não venha a romper, tá? E quando eu tenho chuva, eu não consigo fazer a escavação em argila, porque vai sujar a pista, porque eu não consigo entrar com caminhão, não consigo entrar com escavadeira. É complicado trabalhar com chuva, tá? No final de semana a gente conseguiu muito, porque o sol foi muito intenso no final de semana e isso foi muito bom, tá? Mas assim, o trabalho continua, a gente tá cravando as estacas pranchas ainda, a gente termina de cravar amanhã, e nos intervalos aí que não tem a chuva, a gente tá fazendo a escavação para tirar o peso do talude, para aumentar ainda mais a estabilidade dele, e aí qualquer nova oportunidade de a gente conseguir liberar 2 faixas, a gente vai estar fazendo, com certeza. E toca direto, né? Feriado, final de semana. Sim, direto. A pergunta da Rose Daniela Andrade, sobre a ponte que liga Lajeado à Estrela. Acredito que ela está falando da ponte sobre o rio Taquari, que é a maior e que inclusive chegou a ser bloqueada naquela início de tarde, foi final da manhã ainda, né? De terça-feira, tarde, de segunda-feira, de terça-feira também. Teve ou vai ter uma avaliação? Pergunta dela. Não, essa avaliação já teve, tá, Ricardo? Não tem comprometimento, não tem indício de nenhum comprometimento, tá? A gente já fez essa avaliação. Aquele momento de bloqueio da ponte do Taquari, ele foi muito em função da elevação da água, tá? Uhum. Toda ponte, qualquer ponte na engenharia, ela é dimensionada deixando uma borda livre entre a cota debaixo da viga e a elevação do rio, tá? Isso se chama de... É uma borda livre, traduzindo para o português, tá? Então, tu tem uma altura entre a cota final, entre a, digamos assim, a vista final da viga e onde está a água. Essa altura é de 1 metro, tá? Por segurança, ela estava chegando muito próximo do aparelho de apoio, a água estava chegando muito próxima da viga. E a viga, ela não é dimensionada para o esforço lateral, ou seja, quando se aproxima de uma viga, ou se aproxima dessa região que se chama de borda livre, há necessidade, sim, por questões de segurança, de fazer o bloqueio total para evitar qualquer colapso ou esteja carro, veículo, alguma coisa sobre uma obra de arte, tá? Sobre uma ponte. Então, naquele momento, em comum consenso com a Polícia Rodoviária Federal, a concessionária fez o bloqueio. Quando o nível de água baixou, já fez a liberação da ponte do Taquari. Tá certo. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Segue a previsão, então, de domingo. Qualquer novidade, especialmente antecipação, né? Se houver aí a novidade, nos informe para a gente passar para a nossa audiência. Um grande abraço, boa semana.